Olá, seja bem-vindo ao CDF Concursos. Meu nome é Alex Peral, sou professor de governança de TI. Nessa aula, vou apresentar uma introdução sobre governança de TI, mas antes eu gostaria de me apresentar rapidamente. Atualmente eu trabalho no Exército, eu sou chefe da seção de sistemas em um quartel de comunicações e guerra eletrônica, já atuei em várias instituições público-privadas, já fui aprovado em alguns certames, né? E assim como você, eu também não tinha muito tempo para estudar. Eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Se você é desses, não se desespere, porque é possível, tá? Com um bom planejamento de tempo e disciplina, é possível chegar no seu objetivo. Tudo bem? Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouco da dinâmica do nosso curso. Nós temos um material gratuito que está disponível para download no nosso site. E as nossas aulas, eu costumo quebrar elas em torno de 30 minutos. Às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Porque eu acredito muito naquela técnica Pomodoro. Não sei se você conhece, se você não conhece, eu sugiro utilizar, que é uma técnica poderosa de produtividade, em que você define janelas para realizar alguma tarefa, janelas de tempo. Por exemplo, você define ali que durante 20 minutos você vai ter total atenção e foco para aquela atividade que você está desempenhando. Então, durante aqueles 20 minutos, você não pode se distrair com nada. E aí, a cada 20 minutos, você tem 5 minutos para fazer o que você quiser. Aí você vai tomar uma água, ir no banheiro, vai mexer no celular, enfim, fazer o que você quiser. Depois desses 5 minutos, você tem mais 20 minutos ali para poder ter total atenção e foco no que você está fazendo. Isso pode ser usado tanto para estudo quanto para trabalho, enfim, para sua vida, tá? E esse tempo ele não é fixo não, você pode definir a janela de tempo da maneira que ficar mais confortável para você, tudo bem? Então vamos dar início ao nosso curso. Estruturação da governança de TI, eficiência e eficácia na TI, melhoria contínua, PDTI e risco de TI. Ao final também vou apresentar algumas questões e para você entender como as bancas examinadoras estão cobrando esse assunto nas provas. Bom, atualmente é impossível dissociar a TI da gestão empresarial. Eu não sei se você percebe onde você trabalha, de repente, que a TI ela está em tudo. Né? As pessoas, às vezes, algumas pessoas fazem aquela piadinha, a TI veio para resolver problemas que antes não existiam. Esse tipo de piada já não cabe mais. Você se imagina hoje sem o seu smartphone, sem, sei lá, o pacote Office da Microsoft, sem o Windows. Então, hoje, a TI está em tudo. Por quê? Porque ela ajuda a gente nas nossas tarefas diárias, ela ajuda o nosso trabalho, ele ajuda o nosso trabalho a ser executado com maior eficiência, a gente economiza tempo, recurso. Imagina a quantidade de papel que a gente está eliminando hoje, não é verdade? Então nós temos vários benefícios como informações mais precisas e velozes, mais disponíveis à medida que a gente necessita da informação. Eu tenho melhor eficiência nos processos. As próprias pessoas na organização, elas se desenvolvem. Hoje nós temos diversos programas aí de inclusão digital. As pessoas, elas passam por um aprendizado. Muitas vezes você está trabalhando ali e chega uma ferramenta nova, né? Algum sistema, algum benefício ali da TI que vai auxiliar no seu trabalho cotidiano. E aquilo ali provoca um aprendizado forçado. Você vai buscar aprender a utilizar aqueles meios e se tornar mais capaz na área de TI. Então tem desenvolvimento das pessoas na organização, tem valorização de marcas, aumento de capital. A TI ela veio também para somar na estratégia da organização. Ou seja, as organizações hoje, aquelas organizações de ponta, elas colocam a TI como um aliado primordial nas suas estratégias. Porque ela sabe que com a tecnologia da informação, ela vai conseguir atingir seus objetivos e metas de maneira mais eficiente, né? E quem sabe poder vislumbrar novos horizontes, né? Que antes não seria possível sem a tecnologia da informação. Tudo bem?
Mas o que é a governança de TI? A governança, eu tenho aqui alguns conceitos. A governança de TI é a estrutura de relacionamentos e processos para dirigir e controlar a empresa, de modo a atingir objetivos corporativos, adicionando valor por meio do balanceamento dos riscos versus retorno obtido pela TI e seus processos. Eu tenho também, segundo a outra definição, que a governança de TI se concentra na estrutura de relacionamentos e processos para desenvolver, dirigir e controlar recursos de TI, de modo a atingir objetivos da organização por meio de contribuições que agreguem valor, balanceando risco versus retorno sobre os recursos e processos de TI. Então veja bem, em ambas essas definições, nós temos aí processos, nós temos a agregação de valor, né, nós temos o retorno e a mitigação dos riscos. Então a governança de TI, ela busca atingir os objetivos da organização, ela apoia a organização a atingir os seus objetivos estratégicos, utilizando processos, pessoas, ferramentas, né? E buscando ser mais eficiente, ou seja, um melhor gerenciamento dos recursos de TI para poder atingir aqueles objetivos e minimizando a incidência dos riscos. Isso é bastante importante. Mas a primeira coisa a ser feita em um planejamento de TI é alinhar a TI com o negócio da organização. Tá? Esse alinhamento estratégico, ele acontece quando a alta administração ela assume que a TI é importante para o negócio dela. Porque há várias situações em que a alta administração ela entende a TI unicamente para uma área de apoio que vai resolver ali os problemas do cotidiano dela. E não consegue extrair o máximo de potencial do que a tecnologia da informação tem a oferecer. Ou então, às vezes, a alta administração também não conhece a sua capacidade de TI e traça objetivos e metas que a sua TI não comporta. Isso pode acontecer também. Então, essa disparidade, ela tem que ser eliminada. Né? E o alinhamento estratégico é isso. É você alinhar a tecnologia da informação com os objetivos de negócio da instituição, da organização, da empresa, tudo bem? Então, o alinhamento estratégico da TI ela ocorre quando as ações da TI são importantes para o pensamento estratégico da organização e depende da forma como a organização conduz seus projetos em todos os departamentos e áreas. Bom, mas como é que essa governança de TI acontece, né, na organização? Nós temos alguns modelos a serem seguidos. Nós temos a norma internacional ISO 38500, que ela estabelece alguns parâmetros aí, diretivas para a governança de TI. E nós temos um modelo bastante conhecido mundialmente, ele é bem difundido, que é o COBIT, que é um acrônimo para Control Objectives for Information and Related Technology. Então, assim, a ISO 38500 é uma norma internacional para governança corporativa de TI. Ela vai orientar os gestores de TI, auditores de TI, bem como profissionais responsáveis por estruturar, avaliar, gerenciar ou monitorar o uso da TI em suas organizações. Além da ISO, nós temos o COBIT, que eu acabei de mencionar. Atualmente ele é suportado pela ISACA, né? A ISACA é a dona do COBIT, vamos dizer assim. E não se trata de uma metodologia, tudo bem? É um guia com boas práticas em governança de TI. O que quer dizer isso? Que não é um passo a passo a ser seguido. Não tem lá um checklist, uma relação de passos que você tem que executar daquela maneira. Muito pelo contrário, ele é adaptável à realidade da sua organização. Então ele diz para você o que você tem que fazer. Ele não diz como você tem que fazer. O como é de acordo com a realidade da organização. Mas a ISO IEC 38500,
ela é regida por 6 princípios. Acompanhe aqui comigo. O primeiro princípio é o da responsabilidade. Os indivíduos ou grupos na organização, eles compreendem e aceitam suas responsabilidades tanto no fornecimento quanto na demanda de TI. O segundo princípio é a estratégia, ou seja, a estratégia de negócio da organização leva em conta a capacidade atual e futura da TI. É aquilo que eu acabei de falar. A estratégia do negócio tem que levar em conta a minha capacidade de TI, porque eu não posso definir estratégias que a minha TI não esteja preparada para suportar. Então, o segundo princípio da ISO 38500 fala sobre isso. O terceiro princípio é o de aquisições, em que as aquisições devem ser feitas por razões válidas, com base em análise apropriada, com tomada de decisão clara e transparente. Ou seja, as aquisições que eu fizer, elas têm que passar por um crivo ali de uma análise detalhada para evitar desperdício, não comprar coisas de repente que eu não vá usar ou que não tenha o suporte adequado. Eu não posso realizar aquisições sem poder vislumbrar de repente a questão do suporte ou um treinamento. Já vi situações em que algumas organizações compram uma ferramenta, mas não compram o treinamento. E aí a ferramenta fica lá parada, sem uso, porque não tem gente para poder utilizar, né, a ferramenta ou o serviço que seja. Então essas compras elas têm que passar por uma análise detalhada para eu poder evitar esse tipo de desperdício. Além disso, eu também tenho que ver a questão de equilíbrio, né, entre os benefícios que essa compra vai me proporcionar, as oportunidades, né, levando em conta custos e riscos, tanto no curto quanto no longo prazo. Desempenho. Desempenho é quando a TI é adequada ao propósito para apoiar a organização, fornecendo os serviços, os níveis de serviço e qualidade de serviço necessário para atender os requisitos atuais e futuros do negócio. Ou seja, a TI ela está adequada a fornecer os serviços e tudo que eu necessitar no meu negócio para poder tocar as minhas estratégias, os meus objetivos e as minhas metas. Então a TI tem que estar apta a me fornecer esse serviço para suportar o meu negócio. Tudo bem? Ela vai apoiar a organização nesse sentido. Conformidade. Conformidade é compliance. É estar aderente a normas, legislações, regulamentos. Então a minha TI, ela segue alguns padrões e ela obedece alguns normativos. Aqui é o que se trata esse quinto princípio, que é o princípio da conformidade. A TI cumpre toda a legislação, regulamentos obrigatórios, políticas e práticas. Tudo bem? E o sexto princípio, que é o comportamento humano. Ou seja, as políticas, práticas e decisões da TI demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras de todas as pessoas envolvidas no processo. Além disso, aqui a ISO ela dá um enfoque um pouco maior nesse princípio, que é o seguinte, porque essa área de pessoas é a área mais difícil de mexer. Quando você introduz alguma mudança na organização, essa mudança ela provoca desconforto nas pessoas, porque ninguém quer sair da sua área de conforto. Tá? Por melhor que seja, por mais benéfico que seja, já existe ali uma cultura organizacional. Ou seja, todo mundo já está adequado ali ao padrão da empresa, da organização, tal. Ninguém quer sair da sua área de conforto. E muitas vezes essas mudanças, a implementação de uma governança, a definição de novos processos, tira as pessoas daquela área de conforto delas. Então, às vezes provoca resistência. A gente sempre tem resistência nas mudanças por causa disso. Tudo bem? Bom, e como é que eu posso melhorar ali a minha eficiência operacional? Do lado da TI, é sempre importante a gente automatizar o máximo possível e diminuir a intervenção manual. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue medir, né, a gente define o processo, a gente mede o processo e a gente tem possibilidade de melhorar ele para ele ficar cada vez mais eficiente. Já na intervenção manual, é justamente isso. O processo está amarrado ali na intervenção humana.
Então, quanto mais a gente poder automatizar, né, melhor. E a TI, ela veio para isso. Quantos processos hoje não são automatizados por causa da tecnologia da informação? Também tem que levar em consideração a questão da gestão adequada de hardware e software. Ou seja, a questão das aquisições mesmo. Porque nas organizações nós encontramos, às vezes, muitos aplicativos que nunca foram instalados ou utilizados. Ou seja, também foi o caso do equipamento aqui que eu citei. Há equipamentos que você compra, mas não compra o treinamento. Aí o equipamento fica lá sem uso. Ou então você compra um software que vai sair, ele vai ser descontinuado em breve, vamos supor. E aí, por isso que a gente tem que concentrar as compras na área de TI. A área de TI ela vai fazer os estudos técnicos necessários para poder otimizar essas aquisições. Porque às vezes você pode também adquirir um software sem o suporte adequado. E aí, quando der o problema, a quem você vai recorrer? Entende? Então, os processos de compra devem ser centralizados na TI, tá? De modo que sejam observados a real necessidade de compra, a atualização e o suporte constante. Eu não posso deixar essas compras na mão do usuário. Por melhor das intenções que o usuário tenha, ele pode não ter essa visão que a gente tem, que a gente da TI tem para realizar essas aquisições. Às vezes não é só o preço, né? E também não é a ferramenta mais bonita também que vai valer a pena. Eu tenho que levar em consideração essas questões críticas, que é o suporte, a continuidade ali do produto que eu estou adquirindo e questão do treinamento também. Tudo bem? Bom, e a eficiência e eficácia na TI? A eficiência é quando eu tenho um processo que vai me dar uma saída, e aí para chegar nessa saída, eu vou otimizar o uso dos meus recursos, seja ele de tempo, seja ele de custo, a utilização dos recursos mesmo como um todo. Então eu vou procurar ser eficiente em economizar esses recursos. Tudo bem? A eficácia não. A eficácia é quando eu entrego aquilo que foi definido, aquilo que foi especificado. Eu entrego para o meu cliente o que ele pediu. Mas eu posso ser eficiente sem ser eficaz? Posso. Às vezes eu economizei muito aqui, o máximo no meu processo para entregar aquele resultado e chegou no final, não é o que o usuário desejou, não é o que ele queria. Então eu fui eficiente, mas eu não fui eficaz. Para nós TI, o que é interessante? É ser eficaz. Eu tenho que entregar aquilo que foi acordado com o cliente. Tá? Então, sobre o ponto de vista da eficácia, eu tenho também a questão da qualidade. Qualidade é você entregar aquilo que foi especificado, nem mais nem menos. É entregar o escopo. Então, para TI, a eficiência, eu vou medir aqui, né? A velocidade com que as entradas do processo são convertidas em suas saídas. Já a eficácia é a medida com que as saídas satisfazem os requisitos. Para resumir, a eficiência é fazer bem as coisas e a eficácia é fazer as coisas bem. Tá? Então, para TI, é importante ser eficaz, é entregar aquilo que foi acordado. Depois, eu vou, através da melhoria contínua, eu vou otimizar esse meu processo para eu buscar a eficiência. Vou utilizar ali os meus recursos de uma maneira mais racional. Tudo bem? Então, por que a questão da eficácia? A eficácia, ela me ajuda a responder essas questões aqui, ó. O que é importante para a empresa? O que é importante para a TI? Quais os projetos, serviços e operações são importantes para a TI e para a empresa? São importantes para a TI e para a empresa e quais não são? Tá? Então, prezar pela eficácia é iniciar projetos de operações de TI que estejam alinhados com o plano diretor de TI. Ou seja, que cumpram os anseios e as necessidades da organização. Algumas organizações têm o plano diretor. O plano diretor, ele faz o alinhamento das estratégias da minha organização com a área de TI. A área de TI ela tem que estar alinhada com esses objetivos estratégicos da organização. E a melhoria contínua? A melhoria contínua ela serve para aperfeiçoar os serviços entregues aos usuários. Não apenas melhora a qualidade, mas também a função de adequação às mudanças, né? E a adaptação às necessidades do negócio. Eu preciso da melhoria contínua
em todos os meus processos. Porque além daquela questão que eu falei da eficiência, de melhorar ali o meu processo, eu tenho questões, às vezes, legais, eu tenho mudanças de objetivos mesmo, estratégicos. Eu tenho que adequar todo o meu processo para os anseios da organização. E eu também utilizo a melhoria contínua para corrigir alguns desvios. De repente, aquele meu processo que eu defini está me entregando um serviço de TI que não está adequado. Então, a melhoria contínua vai fazer esses ajustes e sugerir algumas mudanças necessárias. Tá? Porque o objetivo final é ser eficaz e atender aos objetivos ali, aos requisitos do cliente. Tudo bem? Então, olha só. Nós não gerenciamos o que nós não controlamos. Nós não controlamos o que nós não medimos e não medimos o que não definimos. Ou seja, eu preciso ter um processo definido. Qualquer processo que seja, vamos supor aqui, um processo de abertura de chamado de suporte. Tá? Eu preciso ter esse processo definido. Ele passa para, liga para o call center. O call center vai, atende o telefone, registra a reclamação, passa para o suporte primeiro nível, o suporte nível faz a análise. Se ele conseguir resolver, ele retorna a solução. Se ele não conseguir, ele escala para o segundo nível. Então, eu vou definir esse processo. A partir do momento que eu conseguir definir esse processo, eu consigo medir. Como? Eu vou implementar alguns indicadores. Por exemplo, quantos chamados eu recebo? Quantos eu tive solução? Quantos eu não tive solução? Quantos eu tive que escalar? Aí eu começo a medir. A partir do momento que eu estou medindo o processo, eu consigo gerenciar. Eu vou fazer o gerenciamento e o controle. Tá? Aí o gerenciamento entra com onde eu posso fazer as melhorias, onde estão os gargalos do processo. Tudo bem? Então é assim que funciona. Eu preciso definir os meus processos para poder medir e aí controlar e gerenciar. Agora vem o PDTI que eu tinha acabado de dizer. O PDTI, que também atualmente é chamado PDTIC, né? Colocaram aí o C no final de comunicação, ele é um documento que registra o alinhamento, justamente esse alinhamento estratégico da TI com os objetivos de negócio da organização. É ali que está as minhas estratégias de TI alinhadas com as estratégias do negócio. Então, o PDTI ele vai servir de norte para tudo que eu vou tomar de estratégia e objetivos, né, na minha área de TI. Tá? Muitas, inclusive na administração pública, todas as aquisições que são feitas, os editais, aí, os termos de referência, todas as compras que são feitas na área de TI, eu tenho que justificar com base no PDTIC. Antigamente era IN 04, IN 05, agora é IN 01. Então, as aquisições de TI têm que estar alinhadas com o plano diretor. Tá? Então, o plano diretor ele contém as estratégias diretamente extraídas do plano estratégico da organização. Essas estratégias vão servir para alinhar os objetivos da TI aos objetivos da organização. Esse é o documento que faz esse alinhamento. Muitas organizações atualizam esse documento a cada 2 anos. Tá? E quando ele não tem nenhuma mudança, eu posso colocar ele para o próximo biênio. Tá? Mas aí vai de cada organização. E o risco? Não dá para eu falar de governança de TI sem risco. Então, lembra nas nossas definições de governança de TI? Eu tenho que levar em consideração o risco. Eu tenho que adotar estratégias para os riscos. Os riscos nem sempre são situações negativas. Eu tenho riscos positivos também. O risco positivo é a oportunidade, enquanto o risco negativo é a ameaça. A ameaça ela pode interromper os meus serviços de TI que são oferecidos ao meu cliente. Então, eles têm que ser tratados. Todos eles, eu tenho algumas medidas a serem aplicadas. O que é importante? Eu tenho que alinhar, né, a minha área de TI com a área de negócio, para identificar os riscos de negócio também. Como é que os riscos de negócio impactam a TI? Eu tenho que me preparar para isso e tenho que tomar algumas medidas. Eu tenho que ter um planejamento dos riscos. O que vai conter nesse planejamento? Quais os riscos que podem ocorrer? Qual o impacto que ele vai causar? O impacto é a quantidade de pessoas que ele pode atingir. Tá? Se ele é crítico,
no sentido de causar danos financeiros à organização ou danos à imagem, né, à reputação da organização. Imagina um vazamento de dados, igual às vezes acontece aí no Facebook, no Google, ou imagina uma interrupção no sistema bancário aí de pagamento de TED, por exemplo. Então tudo isso é crítico. E como é que eu vou agir? Né? Eu tenho que definir respostas a esses riscos. Tá? Se for risco negativo, eu posso mitigar, né? Eu vou diminuir a incidência desse risco, caso ele se manifeste. Eu posso aceitar, às vezes é um risco pequeno e a instituição está preparada. Tá? Então ela assume aquele risco. Não, se o risco acontecer, aconteceu. Então ela aceita o risco. Eu posso escalar, às vezes não está na minha alçada ali, tratar aquele risco, eu vou escalar para outra instituição, né, enfim, outro patamar aí de decisão, e eu posso transferir também. É o caso de um seguro, por exemplo. Às vezes eu não quero assumir aquele risco, eu contrato um seguro. Aí se acontecer, eu passo para ele vai arcar com aquele risco. Tudo bem? Então eu tenho risco positivo, que é oportunidade, risco negativo, que é ameaça, como eu acabei de apresentar. Então o risco de TI é o risco associado ao uso, ao gerenciamento, à operação, suporte, inovação ou adoção de TI nos negócios da organização. Então o risco de TI ele está relacionado à TI. São riscos que se manifestam ali na utilização, no gerenciamento, na inovação, de alguns serviços e produtos ali, né, ferramentas de TI. Já o risco do negócio são os riscos que podem interromper ali os serviços ali do negócio para o cliente, mas que a TI tem que estar preparada para suportar e atender o negócio caso esses riscos se manifestem. Bom, já temos condições de responder algumas questões. Você vai ver com esse pouquinho de conteúdo, que ainda é só o início do que vem por aí, nós já temos condição de responder algumas questões e acertar algumas questões de prova, tá? Acompanhe aqui comigo. A governança de TI busca um alinhamento com o negócio da organização por meio de dois grandes objetivos: a entrega de valor e a mitigação de risco. Beleza. Foi o que a gente viu nos nossos conceitos. Esses objetivos são amparados pelo gerenciamento de recursos e monitoramento do desempenho de TI. Bom, por enquanto, sim, nós falamos lá que a questão dos recursos tem que ser gerenciado e otimizado para poder justamente fazer isso, entregar valor para os clientes, né? E eu preciso também mitigar risco. Eu consigo isso fazendo monitoramento do desempenho de TI. Eu consigo fazer isso. Porque eu monitorando o desempenho da minha TI, eu vou mitigar riscos que possam incidir no meu serviço de TI. Estou realizando um monitoramento ali, eu estou vendo ali a questão da capacidade dos meus serviços de TI, se eles está tendo muita demanda, se está tendo pouca demanda, eu consigo dimensionar ali e escalonar, né, se for o caso, colocar mais recursos ali para poder melhorar aquele serviço, o atendimento da demanda. Então, eu consigo, através do monitoramento da minha TI, eu consigo mitigar riscos, sim. Letra B, gerenciamento de pessoas e implementação de uma gestão de pessoas forte. Olha só, gestão de pessoas são recursos. Então, recurso, eu posso ter recurso financeiro, eu posso ter ferramenta, eu posso ter pessoas, igual está demonstrado aqui. Mas aqui ele está falando que só as pessoas é que eu consigo mitigar risco ou entregar valor. Então, essa questão está errada. Essa assertiva está errada. Letra C, mais uma vez, gerenciamento de pessoas. E pela inovação no negócio eu consigo mitigar riscos de TI. Bom, mais uma vez, gerenciamento de pessoas. Eu não consigo entregar valor apenas gerenciando pessoas, tá? A inovação do negócio, na inovação eu posso ter incidência de riscos, tá? E porque eu estou criando, estou inovando ali, estou criando novos serviços. Isso aí, eu aumento a incidência de risco. Então, está indo na direção contrária, eu não estou mitigando o risco nesse sentido, não. Letra D, implementação de metodologia ágil de desenvolvimento. Olha só, não é porque a metodologia é ágil que ela vai passar
a entregar valor e a mitigar risco, tá? Todas as outras metodologias ou guias, enfim, elas têm como função entregar valor e mitigar risco. Mas não é porque eu vou implementar a metodologia ágil que vai entregar valor e mitigar risco. Então, essa aqui também está errada. E implementação de processo de qualidade na área fim. Qualidade é entregar aquilo que foi acordado, é entregar o escopo, nem mais nem menos. Então, não é isso que vai fazer eu entregar valor ou mitigar risco, tá? Então, o processo de qualidade também está fora. Então, o nosso gabarito é a letra A. Próxima. No que se refere a cenários, metodologias e ferramentas para medição de desempenho organizacional, julgue o item. Cenário diz respeito ao processo em que se identificam, se classificam e se avaliam as variáveis ambientais. Beleza. Analisando-se em que medida elas afetam ou podem afetar o desempenho da organização, transformando-se em oportunidades ou ameaças. O que o examinador quer dizer aqui? Ele quer dizer que eu tenho um cenário que ele pode chamar de ambiente, onde eu tenho algumas variáveis que podem se manifestar em quê? Riscos, que são oportunidades e ameaças. É nada mais natural. Eu tenho ali a minha organização desempenhando ali o trabalho dela, né? E eu posso sim ter algumas variáveis ambientais que se manifestem em oportunidades ou ameaças, que são os riscos. Questão, portanto, correta. Tá? Os riscos podem se manifestar em forma de oportunidades ou ameaças. Próxima. A utilização de tecnologias emergentes para o tratamento de grandes volumes de dados, Big Data, pode contribuir para o sucesso da implantação de estratégias de governança digital. Pode, tá? Essa questão, ela exige conhecimento da estratégia de governança digital. Eu coloquei aqui o endereço, está disponível. Certamente isso estava no edital desse certame aqui, tá? Eu não comentei a respeito, mas as novas tecnologias de mineração, tratamento de dados, elas contribuem para a melhoria, né, sim, dessa governança digital. Por quê? Porque essas técnicas permitem eu extrair dados, transformar isso em informação que não estariam disponíveis sozinhas. Então, eu faço um cruzamento de informação, cruzamento de dados para transformar aqueles dados soltos em informação que pode ser utilizada na tomada de decisão da alta diretoria, enfim. Está relacionado com as estratégias de negócio mesmo da organização. Então, essas informações são importantes, porque eu vou melhorar aí a questão estratégica da governança. Eu vou auxiliar a tomada de decisão com essas informações. Próxima questão. Com relação aos conceitos de governança, julgue o item a seguir. A governança corporativa envolve a direção e o gerenciamento do presente e futuro da TI na organização, mas não as políticas e estratégias de uso da TI. Estava bom até aqui. Cuidado com essas questões restritivas. Tá? Ela leva em conta, sim, as políticas e as estratégias de uso da TI. Lembra dos princípios da ISO 38500? Então, eu tenho lá a questão do compliance. Compliance leva eu tenho o primeiro princípio, que leva em consideração a estratégia da organização, e eu tenho o quinto princípio, que é o compliance, que é a conformidade com a legislação e normativos em vigor. Tudo bem? Então, segundo a ISO 38500, a governança envolve, sim, a avaliação e a direção do uso da TI para dar suporte à organização nos alcances dos objetivos estratégicos e monitora seu uso para realizar os planos. Ela inclui a estratégia e as políticas para o uso de TI dentro de uma organização. Próxima, as funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de tecnologia da informação e comunicação, tais como governança de TI, de TIC, análise de negócio e gerenciamento de infraestrutura devem preferencialmente ser executadas por, letra A, servidores efetivos com influência política em todos os poderes. Gente, para que eu preciso de influência política em todos os poderes para fazer gerenciamento de infraestrutura?
Não preciso, então essa aqui está incorreta. Letra B, funcionários do Poder Executivo com mestrado em Tecnologia da Informação e Comunicação. Gente, não precisa de mestrado para executar as atividades de análise, né, que podem ser realizadas por um analista ou por um técnico. Né? Também algumas atividades de gerenciamento não precisa envolver, não precisa exigir isso. Então essa questão também está incorreta. Letra C, gerência de portfólio terceirizado. Toda vez que aparecer a palavra estratégica, como apareceu na questão, eu não posso terceirizar as questões estratégicas. As questões estratégicas são da organização. Eu terceirizo serviços de apoio ou serviços que são acessórios. Por exemplo, fornecimento de internet. Eu sou um provedor de serviço, eu estou provendo determinado serviço para o cliente, mas internet eu não tenho condição de prover. Então eu vou terceirizar essa questão aí. Tá? Então a parte estratégica não pode ser terceirizada. Letra D, mão de obra especializada terceirizada. De novo, a palavra terceirizada aqui, então também está fora. E letra E, servidor efetivo do quadro permanente. É a única que cabe, tá? Bom, mais uma vez, servidores efetivos, porque a influência política em todos os poderes não contribui em nada para o gerenciamento de infraestrutura. E as demais também eu já expliquei por quê. Bom, chegamos ao fim dessa aula, eu agradeço muito a paciência e a sua companhia. Eu sugiro baixar o nosso conteúdo, tá? Material preparado com bastante carinho. A apresentação é resumida, mas nós temos um livro digital disponível gratuitamente. E não deixe também de acompanhar o nosso material gratuito e os nossos cursos que estão disponíveis no site. Tudo bem? Eu agradeço aí. Bons estudos, um abraço, até já.